Filipenses capítulo 4, versículo 21, finalzinho do livro de Filipenses, que diz o seguinte: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Pai querido, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta noite. O Senhor sempre tem uma palavra que muda a nossa vida, transforma a nossa vida, que nos desafia. Espírito Santo, que cada um de nós possamos ser impactados com a palavra do Senhor, transformados com a palavra do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos aplaudir ao Senhor por ouvirmos a leitura da Bíblia. Amém. Eu sempre aplaudo a Deus quando eu posso ler a Bíblia. Glória a Deus. Sempre aplaudo a Deus após ler a Bíblia, porque é um livro maravilhoso. E no começo do ano agora vai fazer 50 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Eu vou fazer 65 anos agora, mas eu entreguei minha vida a Cristo, tinha 15 anos. E desde então meu coração vive em chamas todos os dias por Deus. E 50 anos que eu ando com o Senhor, cada vez todo é difícil o dia que eu não chore ao ler a Bíblia, porque é um livro maravilhoso que nós temos na nossa mão e que é um alimento diário para nós. Em 1978, eu me lembro muito bem, saiu uma série de livretos no Brasil de um pastor americano chamado Robert Schuller. Eu não sei se vocês já leram algum livrinho dele. Ele morreu há muitos anos. Ele era pastor na época de uma igreja famosa nos Estados Unidos chamada Catedral de Cristal. Nem todos o consideravam tão pastor assim evangélico. Ele tinha muita conexão com a igreja católica também, mas ele tinha algumas mensagens assim inspiradoras. E um desses livretos que eu li contava a história de um homem chamado Ali Hafed, sobre as minas de Golconda. Eu não sei se você conhece essa história, mas ele contava naquele livro a história desse homem, que era um fazendeiro e que ele vivia feliz, ele tinha um bom dinheiro, ele tinha sua família, sua casa, seus filhos, até que um dia um sacerdote foi visitá-lo na sua fazenda, e o sacerdote começou a contar para ele algumas histórias de descobertas de diamantes, falando que aquela pedra preciosa, ela era mais brilhante do que o sol e que valia muito dinheiro, e falou tantas coisas sobre diamantes que aquilo acendeu alguma coisa no coração de Ali Hafed. Ele ficou algumas noites pensativo sobre aquilo e pensando, bom, eu quero achar uma pedra dessa daí. O sacerdote havia falado para ele que encontraria esse tipo de pedra na beira de alguns riachos, de águas claras, de areia, enfim. E ele ficou com aquilo na cabeça, até que ele decidiu um dia vender a sua fazenda e deixar a sua família aos cuidados de alguns amigos, parentes, e resolveu viajar pelo mundo para encontrar esta pedra. Ele viajou pelo Oriente, para o Egito, Palestina, viajou por muitos lugares até chegar à Europa, e cansado, sem dinheiro já naquela época, ele se suicidou quando ele estava na Espanha. Nesse período, o sacerdote visitou novamente a fazenda que havia sido de Ali Hafed, e o sacerdote, conversando com o novo proprietário, ele notou lá na estante uma pedra muito grande, preta, mas que aparecia uma pontinha e um brilho muito forte. E o sacerdote pediu para ver aquela pedra. Quando ele chegou, esfregou, ele falou: onde você encontrou isso aqui? Isso é um diamante. E ele falou: olha, eu encontrei aqui na fazenda, eu fui levar os meus camelos para beber água, isso lá no Oriente, fui levar os camelos para beber água ali no riacho, e encontrei essa pedra e trouxe para casa. Então eles correram para aquele lugar, e ali foi descoberta uma das minas mais famosas do mundo, chamada mina de Golconda, de onde saíram ali diamantes e pedras preciosas que
que foram para coroas, diamantes rosas, que foram para coroas de reis, da rainha da Inglaterra, czares da Rússia, enfim, que tem até no Museu do Louvre diamantes desta mina aí que foi tão conhecida. A lição era o seguinte, que as oportunidades poderiam estar atrás do teu pé, embaixo dos teus pés, e você não precisaria correr atrás delas. Nessa mesma época também foi lançado um livro, eu li na década de 70, um livro que se tornou uma frase muito conhecida também, que com certeza você conhece: a grama do vizinho é mais verde. Era um livro de capa verde, dizendo que a grama do vizinho é mais verde. Que qual que era o assunto? Era que a gente tem a tendência a pensar que sempre a vida do outro é melhor do que a nossa. É a tendência de olhar para a grama da casa do vizinho e achar que a grama dele é melhor, achar que a vida dele é melhor, achar que ele não tem as dificuldades e os problemas que eu tenho e que eu passo, mas que a vida dele tudo é maravilhoso. Na verdade, nós precisamos aprender algumas lições, e uma delas que eu vejo aqui na carta de Paulo aos Filipenses, e que eu quero falar hoje, é a visão que nós temos do lugar onde Deus colocou a nossa vida. Isso que é muito importante. Saulo, só um resumo da vida de Saulo. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, hoje seria a Turquia. Ele na província da Cilícia, uma província romana. Saulo, ele era filho de fariseu, judeu helenista, de fala grega. Nasceu no que hoje seria a Turquia. Ele foi criado em 3 mundos diferentes, porque a sua família era extremamente religiosa, judia. Ele fala, era fariseu de fariseu, hebreus de hebreus, meu pai hebreu, minha mãe hebreia, meu avô hebreu, minha avó hebreia, ou seja, hebreu de hebreus, fariseu, quanto à lei, irrepreensível. Ele foi criado numa cultura judaica, mas num mundo grego, de cultura helenista. Então ele cresceu numa cultura helenista de fala grega, numa província romana, uma província da Cilícia, uma província romana. Ali ele cresceu. Ele deveria ser de uma família até de posses, porque o seu pai era cidadão romano, que lhe deu algumas vantagens no futuro, deu algumas vantagens para Paulo no futuro. O seu pai poderia ter conquistado essa cidadania romana através de várias maneiras. Poderia ser comprada, mas também uma série de escravos, grupos de escravos que foram levados para Roma como escravos. Depois de serem libertos, os romanos o imperador deu a eles o direito de ter cidadania romana também. Enfim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas Paulo, por nascimento, era um cidadão romano. A cidade de Tarso era um centro comercial e econômico, estudantil muito importante. Na cidade de Tarso era uma das principais universidades da época, ao lado de Alexandria e de Atenas, 3 universidades principais na época. Era uma cidade extremamente cultural, o ambiente onde Paulo cresceu. Eu penso que ele era de uma família de dinheiro, porque quando o judeu se tornava homem da lei aos 13 anos, provavelmente ele foi mandado para Jerusalém para estudar com o rabino mais importante da época, chamado Gamaliel, neto de Hilel, que até hoje talvez seja o rabino mais importante da história de Israel. Gamaliel era membro do Sinédrio, da Suprema Corte de Israel, um homem extremamente respeitado na época. A sua palavra tinha um peso muito grande, e Saulo foi estudar ali com Gamaliel. Ele passou ali talvez vários anos estudando as Escrituras. Ali ele decorava o Velho Testamento, ali tinha perguntas e respostas, ali tinha debates teológicos. Enfim, ele se tornou um expert na Tanar, que é o Velho Testamento, no Torá, que são 5 primeiros livros da lei. Enfim, ele se tornou um expert, de tal maneira que ele recebeu incumbências do Sinédrio. Quando surgiu aquilo que eles pensavam que era uma seita, através do Nazareno chamado Jesus, Saulo, ele recebeu a incumbência de acabar com
com esse movimento aí. Provavelmente Saulo, ele, depois de sair de Gamaliel, ele voltou para Tarso, porque não há indicação de que ele tenha tido um contato com Jesus, mas apenas depois que ele se converteu, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, ele volta, nós o vemos em Jerusalém novamente, recebendo a incumbência do sumo sacerdote e dos sacerdotes para acabar com aquela seita do caminho dos seguidores de Jesus. E ele fala que ele fez isto com toda a intensidade. Eu estou pregando no livro de Atos agora e a gente vê isso daí em Saulo de Tarso. A primeira menção dele é quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, está sendo apedrejado e as pessoas colocam as suas vestes, as testemunhas colocam as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Capítulo 8 de Atos, versículo 1, diz que ele também consentia na morte de Estevão. E no versículo 3 diz que ele queria destruir a igreja. Em Atos capítulo 26, Atos capítulo 8, capítulo 9, 22 e 26 de Atos contam um pouco da conversão de Saulo. Saulo, ele queria destruir a igreja de tal maneira que a Bíblia fala que ele ia de casa em casa em Jerusalém, e ele foi o causador da igreja se esparramar pela Judéia e Samaria, todos fugindo de Jerusalém, exceto os apóstolos que ficaram lá, porque Saulo entrava pelas casas, arrancando homens e mulheres das suas casas, levando-os acorrentados, dividindo famílias, matando pessoas. Ele fala em Atos 26 que quando matavam os seguidores de Jesus, ele dava o seu voto em favor daquilo lá. Ele fala que inclusive ele os forçava a blasfemar da sua fé por causa dele, que Saulo queria destruir os que não eram ainda chamados cristãos, mas os seguidores do caminho. Todos nós sabemos que a vida dele mudou na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, quando ele pega cartas dos sacerdotes para ir à cidade de Damasco, para fora de Israel, para ir nas sinagogas. Havia uma comunidade muito grande de judeus em Damasco, para ir nas sinagogas prender aqueles que professavam a fé no Nazareno, mas no caminho ele tem um encontro com Jesus, aquela luz que brilha, Jesus aparece para ele, porque nós vemos isso no livro de Atos, que ele tem uma visão de Jesus e pergunta: quem és tu, Senhor? E ali a vida dele muda radicalmente. Ele chega a Damasco, não como ele achava que iria chegar, para perseguir os seguidores de Jesus, mas ele chega lá sem enxergar. Ele fica 3 dias na casa de um homem, sem enxergar, sem comer, sem beber, até que um discípulo chamado Ananias vai até lá, coloca as mãos sobre ele, ele volta a ver, é batizado no Espírito Santo e é batizado nas águas também. A vida dele muda a partir dali. Ali, a partir daquele momento, a vida deste homem, que era um prodígio, desse jovem que era a esperança talvez do Sinédrio para tantas coisas, a vida dele muda radicalmente. Nós estávamos cantando aquela música ali a ele, e eu penso que o irmão que escreveu, ele falou que escreveu baseado na vida de João Batista, que foi, segundo Jesus, o maior profeta da lei, antes no tempo da lei. Mas eu vejo que Saulo, ou Paulo, viveu intensamente por ele, que eu estou perdendo a minha vida a partir daquele instante, porque nós vemos a vida dele radicalmente transformada. A partir de Damasco ele começa a ser perseguido. Ele fica alguns dias em Damasco, vai para a Arábia, para o deserto da Arábia. Talvez ele passe ali quase 3 anos, segundo a Bíblia, quase 3 anos, estudando e pregando também. Volta para Damasco, querem matá-lo em Damasco. O rei da Arábia na época, ele fala em Coríntios que manda o governador de Damasco fechar as portas, colocar guardas nas portas da cidade de Damasco. E então os discípulos, os irmãos, arrumam uma casa que era nas muralhas e pela janela descem a Saulo em um cesto, e Saulo foge e vai para Jerusalém se encontrar com Pedro e Tiago, 3 anos depois de convertido. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a pregar lá. Ele fica apenas 15 dias
mas é o suficiente para que os judeus queiram matar a Saulo. E então Pedro e os irmãos levam Saulo para Cesareia e pelo mar mandam ele de volta para Tarso, e a Bíblia diz que então havia paz lá por toda a Galileia, Judeia e Samaria, e Saulo fica lá em Tarso aproximadamente 10 anos, até que Barnabé vai lá a Tarso e o leva para Antioquia, e depois eles saem para as viagens missionárias, ali as 3 viagens que estão no livro de Atos. Agora, eu estou contando isso por quê? Porque a partir daquele momento a vida de Saulo se torna uma perseguição constante. Ele fala lá em Coríntios que as coisas que ele passou por causa do evangelho, ele fala as perseguições, as inseguranças, as incertezas nos desertos, entre ladrões, perigo de ladrões, perigo na cidade, perigos no campo. Ele fala que ele foi açoitado 5 vezes, ele levou 39 chicotadas. As chicotadas, queridos, na ponta do chicote se colocavam pedaços de ossos para que rasgasse a carne da pessoa, rasgasse as costas da pessoa. Essas chicotadas eram 2/3 nas costas e 1/3 no peito. Abaixava a roupa, a túnica, e 39 chicotadas recebia, saía sangue, cortava a pele. Ele recebeu 5 vezes esse castigo. Ele foi fustigado com varas 3 vezes. Ele sofreu naufrágios 3 vezes. O livro de Atos conta um naufrágio, mas sofreu naufrágios 3 vezes. Ele fala que passou um dia, uma noite na voragem do mar, lá no meio do mar. Enfim, quantas coisas este homem sofre por causa do evangelho, da sua fé, da sua dedicação, da sua vida de devoção, de oração a Deus, em ouvir os chamados de Deus e querer ser um homem de Deus aqui nesta terra. Enfim, Saulo agora está preso. Ele está velho agora. Essa carta de Filipenses ele escreve, ele fala aos Colossenses, ele escreve na mesma época, ele fala o seguinte: eu, Saulo, o velho, ele fala lá para Filemon. Ele está preso em Roma, acorrentado aos soldados romanos. A gente vê o livro de Atos, termina no capítulo 28, a história termina ali com Saulo preso em Roma. Na verdade, Lucas, quando ele escreve Atos, ele não quer contar uma biografia de Saulo. Ele quer contar o progresso do cristianismo. Ele conta das viagens missionárias. Então a gente vê algumas coisas da vida de Saulo, evidentemente no livro de Atos, mas quando você lê todas as cartas de Saulo, você faz um quadro melhor da vida dele. Ele está preso, ele está velho. Ele fala, Paulo, velho. Ele está velho, está preso em Roma. Ele foi preso não por fazer alguma coisa errada, ele foi preso justamente por pregar o evangelho. Depois da 3ª viagem missionária, quando ele volta para Jerusalém, ele é preso lá no templo. Quando ele vai adorar a Deus lá no templo, os judeus que haviam vindo para a festa levantam um tumulto tão grande, agarram a Paulo, espancam a Paulo, de maneira que os guardas do templo têm que intervir para Paulo não ser massacrado ali. Prendem a Paulo, aquele tumulto todo, e para livrar daquele tumulto levam Paulo para Cesareia. Ele fica preso em Cesareia Marítima 2 anos. Quando ele sabe que os judeus querem que ele vá a Jerusalém para ele ser morto na estrada, ele apela para César, e então o governador tem que mandá-lo para Roma para ser julgado em Roma. Ele vai no navio, o navio naufraga lá em Atos 28, até que ele chega numa prisão em Roma, e ali acaba o livro de Atos. Mas não acaba a história de Saulo. Ele está preso em Roma. Ele está preso de uma maneira injusta. Na verdade, se passam quase que 4 anos na prisão, 4 anos praticamente que Saulo está preso sem merecer estar preso. Para muitas pessoas seria, por exemplo, eu penso que se Gamaliel visse Saulo naquela época, ele iria falar, um cara tão talentoso, uma mente brilhante. Ele falava aramaico, falava grego, falava hebraico, um cara brilhante, a terminar a vida desta maneira em uma cadeia, 4 anos preso. Ele estava preso, mas na verdade Saulo está feliz da vida, está feliz. Porque com Cristo, não importa a situação que a gente esteja vivendo, a gente está feliz. Ele escreve Filipenses para agradecer
o cuidado dos irmãos por ele. Ele escreve a carta de Filipenses para agradecer a oferta que ele recebe dos irmãos. Porque Saulo está preso em uma casa. Saulo, por ser cidadão romano, não canso vocês em falar essa história não, né? É só a introdução. Saulo, por ser cidadão romano, tô que nem o Luciano, né? Ele fala, depois de 1h30, ele fala, só tô na introdução. Saulo, por ser cidadão romano, ele tinha direito a alguns privilégios. As prisões eram muito mais lotadas do que são aqui no Brasil, por exemplo. Ele tinha o privilégio de poder estar numa prisão domiciliar em uma casa alugada, evidentemente uma casa pequena. Ele tinha esse direito desde que ele pagasse as despesas da casa, desde que ele pagasse o salário dos guardas que iriam cuidar dele, a comida e tudo isso daí. Então Saulo estava preso numa casa, não podia trabalhar, não podia fazer tendas, tinha irmãos que o visitavam, ele tinha liberdade de atender pessoas, de orar com pessoas, de aconselhar pessoas, de escrever. Ele estava preso em uma casa acorrentado a soldados romanos o tempo todo, mas ele tinha certa liberdade dentro da casa, que evidentemente era uma casa pequena. Mas Saulo, ele não tinha como manter aquilo lá. Ele dependia, muitas vezes ele dependeu do seu trabalho de fazer tendas. Naquela época os correios não eram como hoje, evidentemente, demorava meses para as notícias circularem, até que a notícia chega à cidade de Filipos que Paulo está preso lá em Roma. Os filipenses amavam a Saulo, porque Paulo, ele começou a igreja em Filipos 10 anos antes. Vocês se lembram? Lá em Atos 16 começou a igreja lá em Filipos, foi preso em Filipos também, né? Vocês se lembram? Lá na prisão, Paulo e Silas orando, preso no tronco, houve terremoto, foi na cidade de Filipos. Os irmãos, amando a Saulo, resolvem mandar uma oferta de amor a ele. Saulo está preso, Paulo está preso, vamos mandar uma oferta para ele. Eles reúnem a igreja, levantam uma oferta e mandam através de um dos ministros deles, chamado Epafrodito, que vai até Roma, mais de 1.200 quilômetros de distância, chega a Roma, entrega a oferta para Paulo, serve a Paulo ali, ajuda Paulo, sei lá, a cuidar das coisas, a fazer almoço, enfim, arrumar as coisas para Paulo, serve a Paulo ali na prisão, na casa prisão. E agora Paulo resolve escrever uma carta de agradecimento pelo amor e cuidado dos irmãos, que é essa carta que nós temos aqui, que é a carta de Filipenses. Paulo não está triste. Eu estou falando Saulo porque por enquanto o que eu estou pregando em Atos é Saulo. Ele não está triste, ele está alegre. Sendo que se você for pegar a carta de Filipenses, o tema da carta de ponta a ponta, Paulo vai falar sobre alegria. No capítulo 1 ele já começa a falar o seguinte: eu quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o bem do evangelho, porque muitos irmãos se animaram por ver que eu estou preso e começaram a pregar. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros pregam a Cristo por amor. Eu digo para você, não importa se alguns pregam por amor e outros por rixas, para querer fazer mal para mim. Eu quero dizer que nisto eu me alegro. O que importa? Desde que o evangelho seja pregado, eu estou feliz com isso daí. Então você pega uma carta cheia de alegria. Paulo, ele não está se lamentando, ele não está chateado com Deus, ele não está chateado com a vida. Na verdade, nesta pequena carta aqui, tem alguns dos versículos que a igreja mais ama. Por exemplo, nesta carta está escrito: aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia final. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes que as suas orações sejam levadas a Deus através de súplicas, ações de graças. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Enfim, Saulo, ele escreve ali um texto emocionante, cheio de alegria, mas o objetivo dele é agradecer aos irmãos. Ele fala o seguinte: olha, eu agradeço a vocês não pelo que vocês me mandaram, porque eu sei que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter abundância, eu sei passar necessidades, eu sei ter fartura,
fartura, eu sei ter fome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele escreve uma carta de agradecimento aos irmãos pelo amor e cuidado que os irmãos tiveram com ele. Agora, nós estamos no final aqui da carta, apenas, em que Saulo manda a saudação final para os irmãos. Ele diz: todos os santos mandam saudação. Os santos que estavam ali com ele eram: Timóteo estava com ele, Marcos estava com ele, havia outros irmãos ali com ele também, não presos com ele, mas que estavam na cidade de Roma. Ele fala: os irmãos mandam saudação, todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César, por muito tempo há um debate: quem seriam estas pessoas? Quem seriam os da casa de César, que também estão ao lado de Paulo, mandando saudação para os irmãos da cidade de Filipos? Alguns pensam que talvez poderiam ser parentes do imperador Nero, que era o imperador na época. Seria a esposa de Nero, que alguns dizem que frequentava algumas reuniões nas casas. Será que seriam escravos do palácio? Porque as pessoas poderiam visitar a Paulo naquela casa, prisão, ter contato com ele. Enfim, a conclusão é que quem estava enviando saudação eram os soldados da guarda pretoriana, da guarda do imperador, que Paulo fala no capítulo 1, que ele fala: as coisas que me aconteceram serviram para o progresso do evangelho, de forma que toda a guarda pretoriana ficou conhecendo sobre Jesus por causa das minhas prisões. Ou seja, a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, que era designada para cuidar de cidadãos romanos, estava aguardando Paulo naquela casa. Agora você pode imaginar alguém acorrentado a Paulo durante 6, 7 horas por dia, acorrentado aqui, soltavam as mãos para ele comer, acorrentado de novo. Agora você pode imaginar aqueles soldados que tinham dezenas de deuses. De repente, o apóstolo Paulo, 3 horas da manhã, ele está ajoelhado chorando, e o guarda ali, com a mão ali, sentado na cadeira. Paulo, ele prega o evangelho para pessoas que vão ali visitá-lo. Ele aconselha pessoas, ele fala de Jesus o tempo inteiro, ele ora e chora, ele lê as escrituras do Antigo Testamento. Aquele testemunho de vida dele começou a contagiar aqueles soldados, de maneira que os soldados ficaram conhecendo o evangelho, e agora no final da carta falam para Paulo: olha, manda saudação para os irmãos lá também, manda um abraço para eles em nosso nome. E Paulo escreve aqui: especialmente os da casa de César mandam saudações para vocês. Agora que são as lições que eu vejo disso tudo que eu falei para você. Saulo, ele está preso. A única referência na história sobre a fisionomia de Saulo, porque se você notou, a Bíblia não é de dar fisionomia de pessoas, né? A Bíblia fala de Saul, que acima da cabeça para cima ele sobressaía a todos, fala de Davi, que era ruivo, mas não fala como era Jesus, não fala como era Saulo. A referência que tem é Flávio Joséfo, que fala que Saulo era um homem meio calvo, de pernas arqueadas, que tinha um nariz grande, e que ele tinha o seu rosto marcado por cicatrizes. E Paulo mesmo, ele diz isso daí: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque com certeza por tantas varadas, chicotadas, apedrejamento, pedradas que ele tomou na sua vida, havia marcas no seu rosto, havia marcas no seu corpo de chicotes, de cicatrizes. A gente faz um cortinho, fica uma cicatriz, havia marcas por todo o seu corpo. Ele falou: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Agora Paulo está velho, ele está preso aqui em Filipos, ele está preso injustamente já há 4 anos. Ele escreve as cartas chamadas cartas da prisão. Ele escreve nesse período aqui, ele escreve Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios. Ele escreve 4 cartas nesse período aqui para as igrejas. Agora, o que eu vejo aqui é que eu e você precisamos aprender em nossa vida, é que eu tenho que aprender a enxergar as possibilidades no lugar onde eu estou. Eu preciso aprender a ser feliz onde Deus me plantou. Eu preciso
preciso ter uma visão diferente das lutas que eu passo, porque muitas vezes nós reclamamos do lugar onde nós estamos, nós reclamamos da situação que nós estamos, e Paulo poderia reclamar para Deus e falar: Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas vidas para ganhar, eu tenho um ministério, Senhor, eu fui fiel ao Senhor a vida inteira, e agora passar 4 anos preso injustamente. Ele poderia reclamar, mas você não vê, você vê uma carta cheia de alegria, e ele falando para os irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. A gente vê que ele enxergava aquela situação não como uma maldição na sua vida. Ele inclusive, quando escreve, ele fala assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não fala: eu sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro do Estado. Não, ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele sabia que mesmo quando ele não entendesse as coisas, Deus tinha um propósito que às vezes a gente não consegue enxergar no momento. Então Paulo, ele era feliz, independente da situação que ele estava vivendo, porque na verdade, queridos, não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou. Então às vezes as pessoas reclamam da vida porque estão passando por uma prova, estão passando por uma dificuldade. Eu passei por uma perda, eu passei por isso e por aquilo. Mas Paulo, ele enxergava que em qualquer lugar que ele estivesse era um lugar para ele dar frutos para Deus e para ele alcançar pessoas. E isto que era o fator importante que eu vejo que nós precisamos ter. A segunda coisa é que Paulo, ele sabia do controle de Deus. Ele sabia que Deus tinha o controle sobre todas as coisas, todas as circunstâncias. Você acredita nisso, meu amado? Que Deus tem um controle sobre tudo. Porque às vezes você pode falar: eu sei que Deus tem um controle sobre tudo, mas nós vivemos desta maneira, nós vivemos de uma maneira que nós sabemos que Deus tem um controle sobre todas as coisas, mesmo quando as coisas não são do nosso agrado, mesmo quando nós não entendemos os porquês da vida, nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o que está acontecendo conosco. Ou nós achamos que Deus nos largou lá no meio da dificuldade só para ver como a gente consegue resolver as coisas? Não, Deus tem um controle sobre todas as coisas, e Paulo sabia disso daí. Se eu estou preso, é porque Deus tem um propósito para as coisas. Às vezes nós não entendemos as coisas direito, meus queridos, e às vezes eu que sou pastor, a gente está no ministério, às vezes a gente não entende os porquês no momento. Eu me converti, eu era do interior do estado de São Paulo, me converti com 15 anos de idade. Quando eu me converti mesmo, né? Converter, quando você se converte, que você quer ler a Bíblia toda hora, quer orar 3, 4 horas por dia, quer buscar a Deus, enfim, eu me converti com 15 anos de idade. Eu estava no quarto da minha casa quando ouvi a voz do Espírito Santo falando que eu iria ser pastor na cidade de São Paulo. Eu, caipira, 15 anos, quando eu ia para São Paulo, que o meu irmão mais velho morava em São Caetano, uma cidade próxima de São Paulo, quando nós íamos para lá, o meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, eu e minha irmã mais nova, a gente descia na Estação da Luz, todo mundo de mão dada, o pai na frente dando a mão para a mãe dando a mão para a mais velha, depois aquela filinha de gente, né, amedrontada na cidade de São Paulo, uma cidade fria, garoa, perigosa. A gente ia para lá com medo de ir para São Paulo, ia de trem para lá, e de repente Deus fala para mim que eu iria ser pastor em São Paulo. Eu pegava minha bicicletinha com 15 anos de idade, e à beira da estrada lá, Washington Luiz, sentava na grama e ficava orando, e via os ônibus passando com a placa São Paulo, e eu orava: Senhor, eu não sei como, eu não sei, eu sou caipira, o que eu vou fazer em São Paulo, como que eu vou morar para lá? Mas o Senhor falou para mim que eu vou ser pastor lá, e eu creio no que o Senhor falou, embora possa parecer impossível. E fui para São Paulo. Quando eu tinha 17 anos, fui fazer escola bíblica lá em São Paulo, depois de terminar o colégio, no interior, fui fazer escola bíblica lá. Morei lá 3 anos, fiz escola bíblica, depois fui pastor lá. Aí eu recebi um convite para ser pastor numa pequena cidade no interior. Eu fui para lá, a primeira igreja que eu fui pastor, e eu tinha dinheiro apenas para chegar à cidade mais próxima, que ficava 12 quilômetros da cidade que uma família havia me convidado para pregar lá. Eu peguei o ônibus e desci lá com uma mochila nas costas.
isso há 44 anos atrás. Descia 12 quilômetros lá um dia à noite, e pela estrada eu andei os 12 quilômetros. Quando vinha um farol de um carro, batia, iluminava, eu andava mais rápido. Aí depois sumia aquela escuridão, eu ia na beira pisava em buraco até chegar lá. E lá eu consegui alugar um salãozinho, uma garagem, cabia um carro lá dentro. E ali eu fiquei ali dormindo no banco 4 meses, e comecei a pregar nas ruas, pregar nas esquinas, pregar nas casas. Pois lá ensina-se violão de graça, e alguns jovens foram lá aprender violão. Eu tocava lá dó, ré, mi lá, mas dava aula, né? E comecei a ensinar violão e falar de Jesus, e algumas pessoas me convidaram para pregar na igreja católica, e eu fui lá falar para os jovens da católica. E aí houve um problemão, porque de repente tinha mais de 100 pessoas na garagem e mandaram bater em mim. Eu me lembro um dia, eu estava sentado umas 10 horas da noite, estava sentado no banquinho, 4 banquinhos de madeira ali, estava sentado ali com um violão, com a minha Bíblia do lado. É aquela porta de garagem que se levantava, que enrola em cima, e de repente eu estava assim, e bateu em cima. Um cara grandão com outro cara entraram assim. A hora que eles entraram assim, eu olhei para eles e o Espírito Santo encheu a minha vida. Eu falei para eles: senta aqui nesse lugar. Ele ficou assim, sentou assim quietinho. O cara 1,90 m de altura, sentou quietinho, e eu comecei a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus para eles. E começou a escorrer lágrima dos olhos desse grandão aí. E ele falou para mim: pastor, eu vim aqui para bater em você, para acabar com esse negócio, mas se alguém mexer com o senhor me fala. Eu falei: amém, Senhor, amém, irmão. Enfim, eu fiquei lá um tempo, mas eu não tinha o que comer, praticamente. Algumas pessoas traziam às vezes alguma comida para mim, linguiça, algumas coisas assim. Mas naquela época tinha uma propaganda na televisão, quando eu era criança, que era Toddy, alegria que dá gosto, o Nescau. Enfim, os mais antigos devem lembrar, a energia, alguma coisa assim que dá gosto. E eu tinha um prato e uma colher, e eu enchia o prato todo dia, café da manhã, almoço e jantar, enchia de leite, punha Nescau lá, mexia e tomava, todo dia. Fiquei magro, pesava 40 e poucos quilos. Às vezes o diabo fala para mim: aqui está o final da sua vida, aqui vai acabar a sua vida, você vai morrer aqui nesse lugar. Eu fui levar uma família no médico, eles tinham um médico para ir, a moça estava doente, a família pediu para eu ir junto com o casal e a filha. E chegando lá, a médica nem foi falar com eles, achou que eu era doente. Foi direto falar comigo. Falei: não, eu sou pastor, é que ela que é doente aqui. É muito magro, pesava 40 e poucos quilos. O diabo falava para mim: aqui acabou a sua vida. E às vezes vinha um questionamento: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar? E Deus me ensinou. Era um tempo de transformação na minha vida, era um tempo de eu depender de Deus na minha vida, era um tempo de eu ver o cuidado de Deus na minha vida, de eu entender que Deus tem um propósito em cada lugar da nossa vida, em cada estação da nossa vida que nós estamos. E a gente precisa passar por essas estações com o nosso coração explodindo de alegria e de confiança no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, meu amado. Então muitas vezes nós não entendemos as prisões, nós não entendemos os desertos, nós não entendemos as lutas, e nós reclamamos para Deus, mas nós nos esquecemos que o Senhor é soberano e tem cuidado da nossa vida melhor do que nós imaginamos. Sabe, quando eu fui para São Paulo, eu estudava numa igreja lá. A minha esposa cresceu naquela igreja, e eu todos os dias ia para lá, subia as escadarias para fazer a escola bíblica. Via muitos jovens ali na escadaria, jovens daquela igreja, e eu nunca conheci a minha esposa. Eu vim conhecer a minha esposa uns 4 ou 5 anos depois, porque Deus, Ele tem o seu tempo, a sua maneira. Ele não tem as suas coincidências, mas Ele tem a providência dele na hora certa. Ele prepara as coisas na hora certa para a nossa vida. E eu hoje, ao olhar para trás, meu amado, na minha vida, eu vejo que cada detalhe da minha vida, lá estava a mão do Senhor, cuidando, abrindo portas ou fechando portas.
certas, na hora certa, para que o melhor acontecesse na minha vida. Eu sei, Deus tem o controle de todas as coisas. Agora a pergunta é: como parar Paulo? Como parar aquele homem imparável? Você vê nas viagens missionárias que batiam em Paulo aqui, ele ia para a próxima, apedrejavam ele aqui, davam ele como morto. Paulo morreu, os discípulos chegam lá em volta dele e ele levanta, sacode a poeira e vamos para a próxima cidade. Ele era imparável, ele era incansável, meu amado. Aí ele chegava na próxima cidade, era apedrejado, era perseguido, tomava chicotada, sofria perseguições, ia para a próxima, e assim foi a vida toda dele, a vida inteira de Paulo. Agora, quando ele está preso, se ele não estivesse preso, nós não tínhamos as 4 cartas, chamadas cartas da prisão. Talvez ele não tivesse escrito Filipenses, porque ele escreve para agradecer a oferta, não teria tido oferta, nós não teríamos tido esse livro maravilhoso da Bíblia para nós. Ele escreveu lá Colossenses, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Efésios, ele escreveu Filemão nesta época, e nós não teríamos talvez essas cartas se Paulo não estivesse lá na prisão. Talvez você possa pensar: por que a prisão? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus tem as suas razões em todas as coisas que acontecem em nossa vida, meu amado, e a nossa função é confiar nele, que ele sabe das coisas, é confiar no Senhor. Ele sabe o que ele faz. Eu não entreguei a minha vida a Cristo, eu não falei para o Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida, eu estou disposto a morrer ou a viver, se for para eu morrer eu morro. Eu não tenho medo da morte, não tenho medo da morte. A minha vida está nas mãos de Deus, a minha esposa está nas mãos de Deus, meus filhos estão nas mãos de Deus, meus netos estão nas mãos de Deus. Eu espero ir antes deles, mas a gente nunca sabe de nada. Eu só sei que eu sirvo a um Deus que tem um controle sobre os detalhes de tudo o que acontece na minha vida, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós não teríamos as chamadas cartas da prisão se Paulo não estivesse preso. Você pode pensar que Paulo, eu acredito que ele jamais imaginaria que mais de 2000 anos depois nós iríamos estar lendo uma carta que ele mandou para a igreja. Ele mandou para os irmãos, ele não mandou para você a carta. Ele mandou a carta para os irmãos da cidade de Filipos, agradecendo, é uma carta de agradecimento. Ele mandou para eles. Eu acho que ele nunca passou na cabeça de Paulo que um dia milhares de pessoas iriam ser transformadas por ler uma carta que ele mandou para os irmãos. Mas Deus sabia. Deus sabe antes da hora. Deus sabe o começo, o meio e o fim, antes que aconteça. Ele sabe de tudo, ele controla o universo, ele controla detalhes da nossa vida. Eu sei disso, eu descanso no Senhor por causa disso. Por exemplo, você lê a carta de Filemão que ele escreveu, você já deve ter ouvido dezenas de pregações de Filemão. Se você não leu, é uma página, é uma pequena carta. Quem era Filemão? Quem era Onésimo? É falando de Onésimo, né? Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão era um homem rico que morava na cidade de Colossos. Onésimo rouba alguma coisa de Filemão, era escravo, e ele resolve pegar alguma coisa e fugir, porque ninguém quer ser escravo, e ele foge. O que você pensa se você está fugindo? Eu vou fugir para o lugar mais longe que existe, para a maior cidade, no meio da multidão ninguém me vê. Roma tinha 1 milhão de habitantes, mais de 1.200 quilômetros de distância, e Onésimo vai e foge para a cidade de Roma. No meio da multidão, ele é só mais um. Porque se o senhor dele, se Filemão, que era o senhor dele, o pega, corta a cabeça dele, ele é morto. O escravo poderia ser morto. Enfim, ele foge. Só que a gente não sabe como ou quem. Alguém leva Onésimo um dia na casa onde Paulo está preso. E Onésimo vai lá, talvez acompanhando alguém, e ouve o evangelho e se converte. Ouve a pregação de Paulo, se converte lá na cadeia, lá na casa onde Paulo está preso. E ele passa a servir a Paulo ali na prisão também, ajudar ali na prisão também. Só que chega uma hora na nossa vida que a gente tem que acertar as coisas. Se eu roubei, eu tenho que pagar. Se eu menti, eu tenho que pedir perdão. Se eu ofendi, eu tenho que falar, me perdoe. Chega uma hora que a gente tem que acertar as coisas. E talvez Paulo chegou para Onésimo e falou: Onésimo, é hora de você ir para Filemão e acertar as coisas com ele. E manda Onésimo levar uma carta para Filemão, que é a carta de Colossenses.
manda um dos pastores de Colossos que estava lá, chamado Tíquico. Tíquico pega a Onésimo, pega a carta de Colossenses. Eles vão junto com Epafrodito, que pega a carta a Filipenses, cidade próximas, e levam as cartas para lá. E quando eles chegam na cidade de Colossos, Tíquico entrega a carta para os outros pastores lerem para a igreja, e Onésimo vai com Tíquico levar a carta para Filemon, que é essa carta que nós temos aqui. Que você lê a carta, Paulo ele começa a carta falando: meu amado Filemon, e a Áfia era a esposa dele, e a Arquipo, que era o filho dele, meus cooperadores no evangelho. Eu dou graças a Deus pela fé de vocês, pelo amor de vocês, pelo empenho de vocês. E fala tudo isso daí. E agora vamos à parte que interessa. Ele vai falar: na verdade eu estou escrevendo esta carta para vocês para que você receba de volta a Onésimo. Onésimo, que uma vez te foi inútil, mas que o nome significa que para mim foi útil, que eu queria que você o recebesse, não mais como um escravo, mas que você o recebesse como um irmão humano, um irmão na fé, que agora ele é teu irmão na fé. E se ele deve alguma coisa para você, coloca na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo para você: eu pagarei. Para não dizer que você deve a mim a sua vida. Eu poderia ordenar que você fizesse isso, mas eu falo para você em nome do amor: receba-o como se você recebesse a mim mesmo. É uma carta maravilhosa de perdão, de reencontro. Nós não teríamos essa carta se Paulo não estivesse preso, porque não existe coincidências para Deus. Ele estava no lugar certo para que Onésimo fosse lá e fosse se converter. E às vezes a gente não sabe os porquês da vida. Eu fui pastor em cidade pequena, por que eu fui pastor ali? Deus tem um propósito, eu não sei os motivos, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, meu amado. Sabe, você já ouviu falar de Edward Kimball? Talvez você nunca ouviu falar desse homem. Ele era um pastor. Ele entrou um dia numa sapataria lá no fundo e pregou para um jovem chamado Dwight Lyman Moody, que se converteu, se tornou um grande evangelista. Dwight Lyman Moody, em uma das suas cruzadas, se converteu um outro jovem chamado Wilbur Chapman, que se tornou um grande expositor da Bíblia e que fazia cruzadas também. E numa das cruzadas de Wilbur Chapman, Billy Sunday se converteu, que se tornou um grande evangelista americano. Durante uma das cruzadas de Billy Sunday, um homem chamado Mordecai Ham se converteu durante aquelas cruzadas. E aquele Mordecai Ham foi pregar no interior da Carolina. E lá no interior, um jovem um dia entregou a vida a Cristo, chamado Billy Graham. E Deus sabe de todas as coisas, meu amado. Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Você acha que Ele não vai cuidar da tua vida? Você acha que Ele não vai cuidar de você? É claro que Ele vai cuidar de você. Ele tem o mundo nas suas mãos. Ele tem o mundo, o controle de todas as coisas nas suas mãos. Por que a gente anda inquieto? Por que a gente fica sem dormir? Por que a gente se preocupa com todas as coisas, se o nosso Deus está cuidando delas? Jesus falou para os seus discípulos: não andeis inquietos por coisa alguma. Olhem para os pardais, eles não plantam, não semeiam. No entanto, o Senhor está cuidando deles. Não cai um pardal sem que Deus saiba, meu amado. Vocês compram um pardal lá, o mais pobre compra o pardal na feira para comer por 2 moedinhas de prata, 2 moedinhas, as menores, os menores valores em Israel. Você acha que Deus que cuida do pardal não vai cuidar de você, homens de pequena fé? Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, meu amado. Então, por que é que você se preocupa com o dia de amanhã? Deixa cada dia o seu mal. O Senhor está cuidando da tua vida, meu amado. E eu tenho que entender que mesmo os desertos ou tribulações ou prisões da vida, por trás de todas as coisas, Deus tem um propósito para nós que é muito maior do que possa passar na nossa cabeça, meu amado. E eu confio nisso daí. Tudo o que aconteceu na minha vida até hoje, tantas e tantas coisas, o suprimento de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, todos esses anos eu vejo a mão do Senhor. Então eu tenho que aprender a confiar nele, a confiar que não é o lugar, queridos, não é o lugar.
Ah, eu nasci no lugar errado, na cidade errada, no tempo errado, no país errado. Eu gostaria de ter nascido em Los Angeles, eu gostaria de ter nascido numa família rica, milionária, lá em Miami. Não, você nasceu no lugar que Deus queria que você nascesse. Ele moldou a sua vida antes de você nascer. Ele viu você quando você era uma substância ainda informe. Escreveu os seus dias no seu caderno, no seu livro, planejando o melhor para a tua vida, meu amado. Eu tenho que aprender a ser grato ao Senhor cada dia. Eu acordo cada dia, Senhor, obrigado pelos meus pais que eu tive, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha esposa, obrigado por o Senhor ter colocado a mim naquele lugar. Ou seja, Deus, Ele controla a nossa vida e nós descansamos nele, meu amado. Sim, seja a bênção onde Deus colocou você. Ah, pastor, mas a minha família ninguém é crente. Sim, Deus colocou você lá por isso. Eu posso falar mais um pouquinho ainda, né? Olha, você deve ter lido uma carta chamada Tito, que está na Bíblia, né? A história dessa carta também é interessante, porque Tito, ele é deixado numa ilha para pastorear pessoas lá, na ilha de Creta. E ele escreve uma carta para Paulo que nós não temos, e ele pede para Paulo buscá-lo, porque esse pessoal aqui é difícil, é duro de coração. Paulo, quando puder, passa por aqui. E Paulo escreve uma carta para ele e diz: por esta causa eu te deixei em Creta, porque os profetas deles falam: cretenses, ventres preguiçosos. Foi por isso que eu deixei você aí. E deixou Tito lá. Você sabe que há uns mais de 100 anos atrás eles acharam uma placa enterrada lá, os arqueólogos acharam lá, estava lá uma lembrança da igreja de Tito. Porque Deus tem os seus planos. Eu me lembro, 1984, eu estava numa cruzada, na verdade, em junho de 1984, eu ouvi um pastor querido que já morreu há muito tempo atrás. Ele era pastor de uma grande igreja. Estive na igreja dele em Denver, no Colorado. Foi talvez a maior igreja dos Estados Unidos na década de 60, 70. Ele era muito conhecido, tinha programa na televisão por todos os Estados Unidos, programa em rádio, enfim. Ele era tipo um Charles Swindoll, conhecido naquela época lá, pastor de uma grande igreja. Ele resolveu tirar férias e visitar um amigo dele que ele não via desde a época do seminário. Esse amigo era pastor também. Ele falou: eu vou visitar o meu amigo naquela cidadezinha, e avisou o amigo dele e foi para lá, conhecer lá a cidadezinha, enfim. Chegou lá, numa cidade bem pequenininha. Nos Estados Unidos tem cidades de 500 habitantes, aquela cidade pequenininha, uma igrejinha pequenininha. E o amigo dele falou para ele: olha, eu queria que você fosse comigo, eu vou pregar na rádio hoje. E ele ficou até admirado, pensando: poxa, uma cidadezinha dessa tem rádio. Eu vou pregar na rádio, eu queria que você fosse comigo lá. Ele falou: tá bom. Só que quando chegaram lá na igreja, tinha 3 banquinhos ali, e o púlpito tinha um aparelhinho aqui que ele apertava o botão e aparecia verde, no ar. E tinha um alto-falante na porta de fora da igreja, no teto. Ele falava no microfone, saía no alto-falante do lado de fora. E aí ele falou para Charles Blair, esse pastor que era muito conhecido: senta aqui na primeira fileira aqui, ó. Presta atenção. Eu vou apertar o botão, nós vamos estar no ar, daí você não pode falar mais comigo. Ah, ok. Como se não soubesse nada de rádio, enfim, sentou ali. Olha lá, hein? Pum, apertou o botãozinho, ligou a caixa de som, pum, ficou verde. E o amigo dele gritou, plenos pulmões: alô, mundo! E começou a pregar com ousadia. E o Charles Blair, ele contou que ele teve uma crise de riso, porque ele não conseguiu aguentar. E ele começou a dar risada, segurar, ele levantou e foi para fora lá do salão, e ouviu pelo alto-falante lá o irmão pregando, gritando e tal. Terminou a pregação lá de 45 minutos. Ele entrou novamente, o amigo dele falou: mas o que aconteceu? Por que você saiu? Que você achou engraçado alguma coisa que aconteceu? Ele falou: não, olha, eu vou ser sincero para você. Eu estou na menor cidade que eu já fui na minha vida.
Eu estou na menor rádio que eu já fui na minha vida. Eu estou na menor igreja que eu já fui na minha vida. E você gritou a plenos pulmões: alô, mundo! Ele falou: eu tive uma crise de riso, você me desculpa. Ele falou: não, mas eu sempre grito aqui: alô, mundo, porque esse é o mundo que Deus me deu para pregar, é o mundo onde Deus me colocou. Eu tenho que falar com todo o meu coração no mundo que Deus me colocou. Deus me colocou no mundo. Deus colocou você em um lugar para você ser testemunha dele. Naquela casa que ninguém é crente, naquele trabalho que o pessoal faz, naquele emprego que o pessoal faz trabalho para ídolos. Deus colocou lá você com um propósito. Deus colocou Paulo numa prisão. Ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não é César que manda na história, é o Senhor que manda na história. Não é César que tem a última palavra, é o Senhor que tem a última palavra. Não é o diabo que tem a última palavra na tua vida, meu amado. É o Senhor que tem a última palavra na tua vida. Então eu descanso meu coração. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Como o Amós falou: Deus me tirou. Eu não queria ser profeta. Eu era boiadeiro, eu era colhedor de figo bravo. Mas o Senhor me tirou de trás do gado e me falou: vai lá e prega e profetize. Eu estou aqui por causa disto. Meu amado, Deus tem um plano com cada um de vocês, e Ele quer que você seja fiel no pouco onde Deus colocou você. E se você for fiel no pouco, Ele vai colocar você sobre o muito. E ainda que Ele não colocasse você sobre o muito nessa terra, quando você chegar lá, Ele vai falar: bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel nas coisas pequenas, porque a gente quer ser fiel em coisas grandes, mas Deus quer que a gente aprenda a ser fiel onde Ele nos plantou, meu amado. Onde Ele nos plantou, seja no cárcere, seja numa casa que ninguém é crente, seja no meio de uma enfermidade. Um dos cânticos, só para eu terminar, porque senão eu fico aqui até amanhã, que nem Paulo lá, Tíquico vai cair da janela. Eutico, como nós cantamos ultimamente, temos cantado um cântico que termina com: mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Foi escrito por uma mulher no leito de enfermidade, para morrer, ainda que seja a dor que me une a ti. Querido, Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida. Ele nos colocou com um propósito. Só para terminar com essa história, não sei se o Marciano talvez tenha contado para vocês, ou Subirá, que nós ouvimos lá em Goiânia, ano retrasado, aquele cineasta de Hollywood, né? E aquilo me marcou por aquela história, né? Me marcou aquela história. Nós estávamos numa reunião em Goiânia 2 anos atrás, e um cineasta de Hollywood estava lá para falar com a gente também, grupo de pastores GKPN. E ele mora em Los Angeles, e o Phil Cook mora em Los Angeles, estudou na Oral Roberts University, e meu filho estudou lá também. Enfim, eu fui para lá com 35, quase 40 anos atrás, para Tulsa, e ele estudou lá. Ele faz filmes em Hollywood, faz documentários. Ele ouviu de um pastor na África que estava tendo um ministério estrondoso, 500 mil pessoas. Sigo alguns pastores da África que pregam para 500, 600, 1 milhão de pessoas. E ele falou com a assessoria dele lá, o pessoal, o secretário: olha, eu queria entrevistar esse pastor, marca de nós irmos para lá. E então marcaram com o pastor. Ele pegou o avião e foi para lá, para a África, para entrevistar o pastor. Disse que colocou uma cadeira para o pastor sentar. Ele pôs a cadeira na frente, ligaram as luzes, começaram a filmar. E ele perguntou para o pastor: eu queria saber qual é o segredo do teu sucesso no ministério. E o pastor falou: olha, eu quero contar uma história para você. Muito tempo atrás, um casal de americanos veio para a África pregar o evangelho, e pregou na África por 9 anos e ninguém se converteu. Eles voltaram para os Estados Unidos chateados, frustrados, desanimados, não ganharam ninguém para Cristo. Mas aquilo ficava no coração deles, que eles deveriam voltar para a África. E por fim eles convenceram a missão deles a mandá-los de volta. E a missão deu uma nova chance para eles voltarem para o mesmo lugar para pregar o evangelho. E a missão os mandou novamente para a África. E eles ficaram pregando por alguns anos. E ninguém se converteu, só uma criança. Até que a missão os chamou de volta e falou: olha, não adianta,
não vai para frente o trabalho, ninguém se converte, melhor vocês voltarem. E os levou de volta para os Estados Unidos. E eles ficaram frustrados, morreram talvez frustrados, porque gastaram 17 anos, 20 anos da vida deles na África, e apenas uma criança se converteu. E ele falou, e quando aqueles missionários, aquele casal foi voltar para a América, e eles foram pegar o navio para voltar para os Estados Unidos, somente aquela criança estava lá para despedir-se deles. E aquela criança era eu. A gente nunca sabe o que Deus quer fazer. Eu já encontrei pastores pregando somente para crianças. Eu prego bastante em café de pastores no estado de São Paulo. Eu fui pregar num café de pastores, pastor. E preguei lá, e um pastor depois do culto veio falar para mim, falou, pastor, olha, eu prego a minha igreja, eu fico desanimado, eu não consigo pagar aluguel. Nós até o ajudamos, eu não consigo pagar aluguel. Vai lá meia dúzia de crianças. Eu já falei tantas vezes para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Não consigo nem pagar minhas contas, não consigo pagar aluguel, só vem meia dúzia de crianças. Eu falei, mas eu consigo entender hoje que não importa. Uma criança pode mudar a história da humanidade. Uma criança pode ser o maior avivalista da história. Então, você dirige uma célula, dê o melhor. Você dirige um grupo lá da igreja, dê o melhor. Você dá aula para as crianças, como de Dwight Lyman Moody, certa vez ele falou, ele pregando, estava na primeira fileira uma professora, terminou o culto, ele falou para ela, você não estava dando aula para as crianças? Eu falei, não, hoje eu suspendi que só tinha uma criança. Ele falou, mas como assim? Quem sabe nos ombros desta criança está uma nova reforma da igreja. Quem sabe aquela criança ia ser o maior avivalista da história dos Estados Unidos. Então não despreze o que Deus coloca na tua mão. Não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que você não entende. Saiba, meu amado, quando você entrega a tua vida a Cristo com todo o teu coração, nada acontece por acaso. Não existe mais acasos na sua vida. Existem encontros marcados pelo Senhor. Existem momentos de dificuldades. Eu como pastor passo muitas vezes. Eu posso contar alguns amanhã, enfim. Muitas vezes eu passo alguns momentos bem difíceis, que eu entro no meu quarto, às vezes de madrugada, Senhor, mas quando eu começo a orar, eu saio de lá como um leão, porque eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar a vitória, e nada acontece por acaso em nossa vida, meu amado. O que eu vejo é que nós temos que entregar tudo a Deus, entregar toda a nossa vida ao Senhor, toda a nossa causa ao Senhor. É por isso que nós vivemos, por isso que nós vivemos. Eu falo na igreja, eu sou faixa preta de jiu-jitsu há muito tempo, né? Eu falo na igreja, eu pratico esporte, eu treino, não é porque eu acho que é legal, eu faço porque eu quero viver 68, eu vou fazer 65, eu quero viver 85, 90 anos, se Deus quiser que eu use fraldão com 100 anos, mas que eu possa pregar pela internet, eu estou lá para fazer isto, a minha vida é para isto, os meus planos é para isso, eu estudo para isto. Eu estudo hebraico para entender melhor o Velho Testamento. Eu estou estudando italiano para pregar melhor na Itália. Eu estudei inglês para poder estar pregando nos Estados Unidos, para entender, para estudar, para aprender, para ter mais livros, ter mais acesso às coisas. Queridos, depende de você. Se você ficar, deixa eu ir para cá, senão, se você ficar, quando era criança tinha um desenho infantil que os papais, não sei, deve passar até hoje na televisão, do rádio, você se lembra? Ó céus, ó terra, ó lua. Se você ficar desta maneira a vida inteira, ó céus, ó terra, ó lua, o que seja, não vai acontecer nada, meu amado. Eu gosto do que Paulo falou no final da carta de Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.